A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Se inscreva no nosso canal, amém. Quero dizer que hoje o Senhor tem uma palavra para você. Eu quero dizer que hoje o Senhor tem uma mensagem para você. E hoje a mensagem que eu quero dizer para você agora, nesse momento, está no livro de Joel. Mas antes eu quero dizer para você, dá um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, para que vidas sejam transformadas no poder que há na palavra de Deus. Amém? A Bíblia é bem clara em dizer que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é tremenda. A palavra de Deus transforma, muda e aquebranta corações. Amém? Eu quero hoje aqui estar ministrando aqui, sobre Joel, o livro de Joel. Muitas pessoas leem o livro de Joel e só a parte que fala é sobre os gafanhotos, sobre o cortador, o migrador. Hoje, o livro de Joel ele tem 3 fases. Qual que é a primeira fase do livro de Joel? O arrependimento. Quando Joel recebe uma mensagem de Deus e ele vem para o arrependimento. Segunda mensagem que o livro de Joel tem é o fim do mundo, o arrebatamento, o fim do mundo. O livro de Joel também fala do fim do mundo, Hoje é o dia do Senhor, diz, o livro de Joel. E o terceiro é a restituição. Hoje nós vamos falar aqui no livro de Joel, capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho aqui sobre o livro de Joel. Vamos entender um pouquinho sobre Joel. Amém? Vamos ler aqui. Joel, capítulo 1. Vamos começar do versículo 1 também. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e os vossos filhos aos seus filhos, e os filhos desse a outra geração. E o que ficou da largata que comeu o gafanhoto, que ficou do gafanhoto que comeu a locusta, e o que ficou da locusta que comeu o pulgão. Despertai ébrios, e chorai, gemei todos que bebei vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Então, a Bíblia vai nos dizer aqui, no livro de Joel, que é um profeta menor, vai nos dizer a palavra de Deus, que Deus levanta Joel como um profeta naqueles tempos, porque era assim, Deus, ele falava através dos juízes, falava através dos governadores, dos sacerdotes. Então eles estavam dispersos, os governadores, os juízes, os sacerdotes. Então Deus levanta Joel. Não dá para se dizer aqui quando Joel começou o seu ministério e quando ele terminou, porque o capítulo diz aqui, não fala de nenhum rei no livro de Joel. Só fala aqui que o pai dele foi Petuel. Então Deus levanta, a Bíblia diz assim, que Deus levanta Joel num tempo difícil, num tempo em que o povo não quer mais saber da palavra de Deus, num tempo em que o povo não quer saber mais dos mandamentos do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus levanta Joel, a crise financeira do país é ruim, a crise governamental do país é ruim, o clima é ruim. Diz a Bíblia aqui que quando Joel é levantado, há uma seca muito grande ali em Judá, uma seca muito grande. Então uma seca enorme, junta a seca. Então diz a Bíblia aqui que além da seca, tudo que eles plantam, vem os gafanhotos, o migrador, o cortador, vem e arranca tudo, toda a plantação. Como se não bastasse a seca, ainda diz que tem os gafanhotos. Então Deus levanta aqui Joel como um profeta, porque Joel se levanta para dizer tanto aos filhos quanto aos pais, para dizer aos avós e para dizer aos governadores, a todo o povo da terra. Deus levanta Joel e levanta ele para dizer também aos sacerdotes. Por quê? Porque eles estão dispersos, eles estão dormindo.
Se a gente for ver aqui no livro de Joel, capítulo 1, vai dizer que o que está acontecendo contra a nação, contra o povo ali, a seca, os gafanhotos, permissão de Deus. Por quê? Porque o povo largou, deixou de adorar a Deus. Então eles fazem as coisas com seus próprios conceitos, com as suas próprias fábulas e com as suas próprias verdades. Então vai dizer ali, o livro de Joel vai nos dizer que o próprio Deus está chamando o povo para o arrependimento. E não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos a peste, nós vemos a destruição, nós vemos terremoto, nós vemos que o homem planta, mas ele não come o que ele planta. Ele planta e acaba vendendo, e a venda do que ele planta não tem lucro. E Joel estava vivendo nesses dias do mesmo jeito. O que nós vamos dizer da crise que estamos vivendo no país, tanto espiritual, governamental e financeiro. Olha só o povo que está aí preocupado, o que vai fazer com esse vírus que se acometeu. E nos tempos de Joel está a mesma coisa. Então, só muda que Deus colocou sobre o povo aqui os gafanhotos, foi a permissão de Deus. Então Deus levanta o profeta, e o profeta diz à cidade, diz aos governadores, diz aos filhos, aos pais, diz aos avós, e ministra sobre eles, e fala aqui, ó, o capítulo vai dizer o que Deus quer. Então Deus, olha o que vai dizer o capítulo 12, vide que secou a figueira, e murchou a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Olha só, então o povo já não tem o que comer, o povo já não tem o que beber. O versículo 1 vai dizer que até aqueles que têm plantação de vinhos, até aqueles que têm plantação de videiras, os gafanhotos comiam e o fogo secava a sua videira. Então vai dizer a palavra aqui que eles estavam perplexos e não sabiam o que estava acontecendo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus levanta Joel com autoridade, um profeta com autoridade, e diz ao povo que o povo venha se arrepender, que o povo venha sentir a dor que Deus está sentindo, que o povo venha descer ao lagar, que o povo venha descer e se humilhar. Então Joel vai se levantar aqui, vai dizer que tudo que o povo está passando é permissão de Deus. Vai dizer o capítulo 1 aqui mais ainda, vai dizer que não tem mais nem oferta para oferecer no altar de Deus. O altar de Deus já não tem mais oferta para oferecer ao Senhor. Olha só, a crise é tão grande que o povo vai adorar a Deus e não tem mais oferta para oferecer ao Senhor. Oferta de holocausto, seus manjares, não tem mais como oferecer. Por quê? Porque acabou a plantação. Então se eles não têm o que comer, não têm o que oferecer a Deus. Então se eles não têm o que plantar, não têm o que eles colher. Então se eles não têm nada, nenhuma semente, tudo que coloca na sua mão, eles plantam, o sol seca, eles plantam, o gafanhoto vem e acaba com tudo. Então o que está acontecendo ali no tempo de Joel? Deus está chamando o povo para o arrependimento. Então Deus está chamando o povo aqui no livro de Joel para o arrependimento. E vai dizer aqui, ó, que o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, e o mosto se secou e o óleo falta. Olha só, Deus tenta falar com os governadores, não consegue. Tenta falar com o povo, então ele levanta Joel, o profeta. Toda vez que Deus levantar um profeta, é porque Deus já tentou falar com todos e não conseguiu, com todos os homens. Ele já tentou falar com o governo, já tentou falar com o sacerdote. E olha só que quando Deus levanta Joel é levantado com uma autoridade que vai dizer aqui, irmãos, que aqueles que estavam se embebedando com vinhos, que acabou, secou a videira, eles agora estão sóbrios para entender o que Deus tem sobre a terra e sobre aquele tempo. Vai dizer aqui no capítulo 13 aqui, e Joel vai dizer: cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei os ministros do altar, entrai e passai de vestido de pano de saco durante a noite, ministro meu, Deus, porque a oferta de manjares e libação estão cortada da casa do Senhor. Olha só, Deus manda Joel falar com aquele povo, com o sacerdote, reúna o povo, jejue, ore, proclame um jejum, se vistam de pano de saco, cinjam as suas cabeças, rasgam as suas vestes.
Mas e Deus não está falando aqui para eles rasgar as vestes, como é de costume, como é um costume religioso da época. Até hoje, se você for em Israel, tem pessoas que elas não se entristecem com a falta de Deus, então elas já entram na sinagoga, entram no templo, rasgando as suas vestes. Isto é um costume dos dias de hoje, Israel. Mas o que Deus está dizendo para o povo aqui, através de Joel, Deus quer que o povo rasgue o coração, Deus quer que o povo desça e se arrependa verdadeiramente. E o que está acontecendo nos dias de hoje é a mesma coisa. Há uma crise no mundo e sobre o país, e Deus quer que nos últimos dias nós venhamos rasgar os nossos corações, que nós não venhamos fazer ritos religiosos, que nós não venhamos aqui, como disse o povo aqui, rasgar suas vestes, dobrar o joelho ali num dia de culto, dobrar um joelho ali num dia de culto na presença do Senhor, num dia de congresso na presença do Senhor. Deus não quer que a gente venha dar um culto para Ele religioso. Disse Joel aqui no capítulo 1, que enquanto o povo está passando por tribulação, a terra está seca, os gafanhotos estão comendo toda a plantação, os homens, os sacerdotes, continuam nos seus atos religiosos, os homens continuam na sua religiosidade, rasgando as suas vestes, se apresentando a Deus como se apresentasse num dia normal. E o próprio Joel chama a atenção do povo e fala para o povo: já chega. Joel desperta o povo, e Deus está levantando profetas, homens e mulheres de Deus nesses últimos dias para dizer ao sacerdote que é tempo de acordar, o tempo é de reunir o povo para orar, para se humilhar, para chorar nos pés do Senhor. Muitas igrejas estão aí nos 12 dias de clamor, é uma bênção, amém, nos 12 dias de bênção. Muitas igrejas estão nessas campanhas e congressos no começo do ano, no começo da semana do mês. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o mundo está um caos. É momento agora de Deus levantar profetas como Joel. A Bíblia diz que Joel não é filho de profeta. Joel não vem de uma nação de profeta. Deus levantou Joel e escolheu Joel para falar com a nação, para dizer que a nação estava perdida, para que a nação acordasse. E o que vai dizer aqui é que Joel chama a atenção do povo. O mantimento acabou, a comida acabou, as pessoas estão passando necessidade, fome, e não é diferente nos dias de hoje que estamos vivendo. O mundo está um caos, pessoas estão indo agora nesse momento, indo à procura de uma vacina, indo à procura esperando um governador, alguém que mude a situação delas. Eu quero te dar uma notícia: você acha que as coisas vão melhorar? Negativo. As coisas só têm a piorar se você não entregar sua vida para Jesus. Deus levantou Joel aqui. E Ele levantou Joel aqui com o intuito. Era que o povo orasse e jejuasse para que tudo voltasse ao normal. Porque o povo estava sendo assolado e era a mão de Deus, era a permissão de Deus. E quando nós vemos esse vírus aí, nós achamos que o vírus é do diabo. Mas não, Deus está nos despertando, porque a volta de Jesus Cristo é notória. Jesus Cristo está voltando. E vai dizer aqui no livro de Joel, vai dizer aqui que é necessário que o sacerdote, que eles venham a jejuar e venham a orar, a buscar a face de Deus, a buscar a presença de Deus. No primeiro capítulo, como eu disse aqui, Joel está chamando o sacerdote ao povo, ao arrependimento, a se humilhar. Chega de rasgar as suas vestes, mas rasgar o seu coração em jejum, em busca ao Senhor, buscar a Deus como os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então Joel aqui vai anunciar ao povo, anunciar aos governadores, aos sacerdotes, a importância de se entregar a Deus verdadeiramente.
voltar a analisar os livros de Moisés, os mandamentos de Moisés, Joel vai falar para esse povo. Então diz a Bíblia aqui no capítulo 2, o versículo 1 é: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem todos os moradores da terra por ti, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Então Joel aqui vai dizer ao povo que o dia do Senhor está perto, que se aproxima o dia do Senhor. Trazendo para os dias de hoje, Joel vai clamar aqui e vai dizer ao povo que o dia do Senhor está perto. Haverá dias de trevas, lutos, e as pessoas não entenderão nada. Joel vai dizer aqui que o dia do Senhor está mais perto como nunca. E Joel vai dizer aqui, no capítulo 3, diante dele um fogo que consome, e atrás dele uma chama de brasa, e a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um soldado assolado, e o deserto, sim, nada lhe escapará. Vai dizer que o fim está próximo, que o dia do Senhor está próximo, que o fogo virá sobre a terra. Nós entendemos pela palavra de Deus ali em Gênesis, que significa o princípio, que Deus destruiu a terra em chuva, abriu-se as comportas do céu e as comportas da terra, e a terra não suportou, e houve o dilúvio, como diz a Bíblia. E a partir daquele momento, quando Deus destruiu toda a humanidade, guardou a sua família, Noé, a Bíblia vai dizer que Deus fez um pacto com o homem e disse que não destruía mais a terra em água. É por isso que quando nós vemos que chove muito e a terra é assolada por muita chuva, aparece-se o arco-íris. Está na Bíblia, em Gênesis, que o arco-íris é a aliança que Deus fez com o homem para não destruir a terra mais com chuva. E o que eu quero dizer para você aqui, nesse momento agora, eu quero dizer que o próprio Joel vai dizer que a terra vai ser destruída com fogo, mas antes Deus tirará a igreja, aqueles que são salvos e lavados no nome do Senhor e remido pelo sangue do Cordeiro, será tirado da terra. A igreja será tirada da terra. Então eu quero ficar só aqui no capítulo 2, eu não quero ir para o capítulo 3 aqui e dizer a restituição do povo de Israel, a restituição do povo de Judá, não. Eu quero ficar aqui nesse versículo que diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz ao monte da minha santidade. Primeiro, tocai a buzina, anunciai ao povo. O Joel está dizendo: anuncia ao povo que o dia do Senhor está próximo. E você tem anunciado ao povo que o dia do Senhor está próximo? Você tem ministrado aonde você está? Tem ministrado a palavra que o dia do Senhor está próximo. Jesus está voltando e o dia dele está próximo. Que não viemos coxar em dois pensamentos, que não viemos estar em cima do muro. Joel vai dizer ao povo: tocai a buzina. Quando fala tocai a buzina, não é tocar qualquer coisa, é tocar a buzina. A buzina significa algo alto, é uma expressão. Você vai tocar um instrumento para que toda a terra ouça. E talvez você está do outro lado aí dizendo: mas como que a terra vai me ouvir? Vai te ouvir através da rede social, porque às vezes você passa 24 horas diante de um celular, diante das redes sociais, e ali você pode tocar a buzina do Senhor, porque uma mensagem que você manda daqui do Brasil, ela pode chegar na África, ela pode chegar na Holanda, ela pode chegar na Nigéria, ela pode chegar nos Estados Unidos, ela pode chegar em algum lugar. Eu costumo dizer que você pode ser um missionário sem sair do Brasil. Você pode ser um missionário sem sair da sua casa. Você pode ser um missionário sem sair do teu quarto. Há 3 tipos de missão que você pode fazer. Ou você pode anunciar como o Joel aqui anunciou. Ou você pode ser um missionário enviado do Senhor aí. Você pode ser enviado para as nações, assim como a Bíblia diz que Isaías foi. Envia-te a mim, Senhor. E Deus enviou ele. Ou você pode, se você não for
enviado, você pode enviar pessoas através da contribuição, através de uma oferta, enviar pessoas. E aqui eu não quero falar de dinheiro, estou dando exemplo. Ou você pode enviar pessoas através da sua oferta, através de semear na vida de alguém. Há vários irmãos, há várias ONGs aí missionárias que cuidam de pessoas e famílias lá fora. Procurem nas redes sociais. E o terceiro, ou você pode orar. A sua oração, você orando, você pode mudar a vida de pessoas. Você orando, Deus pode salvar pessoas dentro ou fora do país. Deus pode salvar pessoas nos hospitais, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, nas rodovias, em cidades, em bairros, estados. Deus pode salvar através da sua oração. Então o texto vai dizer aqui: tocai a buzina. O texto é bem claro: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. E clamar em alta voz. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Tocai a buzina. O que Joel estava dizendo que era tempo de anunciar o evangelho. Era tempo de pregar a palavra e anunciar, porque o povo estava passando escassez e fome. Nós lemos ali no livro, no Salmos 23, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para isso ele precisa ser o seu Senhor. Aqui Deus não estava sendo o Senhor de Judá, Deus não estava sendo o Senhor desse povo, porque o povo virou as costas para Deus. Por isso que o gafanhoto veio, por isso que o migrador veio, por isso que o cortador veio sobre as plantações, por isso que a seca veio sobre a terra. Porque o povo deixou Deus de lado. E muitas vezes é assim. Quando estamos bem, nós deixamos o Senhor de lado. Quando estamos abonados de muitas coisas, emprego bom, casa boa, estamos com o nosso carro, não pagamos mais aluguel, viramos as costas para Deus. E Joel foi levantado como um profeta para aquele povo, para dizer: enquanto vocês virarem as costas para Deus, Deus não vai tirar o gafanhoto, Deus não vai tirar o migrador, Deus não vai tirar a seca, e tudo que vocês plantar, o gafanhoto vai comer. Tudo que vocês plantar, vocês não vão colher semente por semente. O que Deus levantou aqui Joel como um profeta foi para dizer isso. Para dizer que o povo estava plantando, o povo estava regando, mas quando não era o gafanhoto, era seca. Quando não era seca, era o gafanhoto. E o povo precisava de um profeta. Então Deus levantou Joel. Nesses últimos dias, a Bíblia diz que quando a igreja, ou a congregação, ou o ministério, quando não tem profecia, ela se corrompe. E o que nós estamos precisando nos últimos dias é que os líderes da igreja comecem a orar para que Deus venha levantar os profetas nessa terra. Joel foi levantado por Deus e disse: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem a todos. Olha aqui que o próprio Deus vai dizer para Joel: perturbem a todos. Perturbar é todo dia estar ministrando a mesma coisa, anunciando a mesma coisa. O evangelho não mudou, meu irmão. O evangelho não mudou. E quando está falando de perturbar, é dizer que todos os dias Jesus Cristo está voltando. Arrume a sua casa, arrume a sua vida, arrume o seu casamento, a sua família. Jesus Cristo está voltando. O próprio Deus vai dizer para Joel: perturbe o povo dessa terra. E é necessário algumas pregações sair dos nossos púlpitos. É necessário a pregação da volta de Jesus, do arrebatamento, voltar para os nossos púlpitos. Nem que eles queiram ou não ouvir, é para a gente perturbar, como diz a palavra aqui, como Deus levantou o profeta Joel. Perturbem a todos os moradores dessa terra. É necessário que nós venhamos perturbar com a palavra de Deus.
Mesmo que eles não queiram ouvir, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos anunciar. Muitas pessoas não vão ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas vão dizer, igual no livro de Isaías, quem creu na minha pregação? Quando Jesus veio sobre a terra, ninguém creu na pregação de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando a igreja for arrebatada, quando Deus tomar a igreja, quando Deus tomar os filhos dele, as filhas deles, os seus profetas, os seus pastores, ministros, eles vão chorar e vão lembrar de cada versículo, de cada palavra, de cada oração. Eles vão lembrar e vão dizer: eu sei o que aconteceu com aqueles homens e com aquelas mulheres que perturbavam, como diz Joel aqui, de noite, pregando o evangelho, com carro de som, culto ao ar livre, folheto, visitação nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas ruas, ministrações nas quadras, até mesmo de noite, nas vigílias, nos montes. Eu sei o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo foi arrebatado. Mas sabe por quê? Eles vão lembrar disso? Porque eles foram perturbados com a palavra. Porque nós perturbamos ele com a palavra do evangelho, com a palavra genuína. E vai dizer aqui Joel: perturbem todos os moradores dessa terra, porque o dia do Senhor vem. Não é à toa que Joel estava pregando para aquele povo. Não é à toa que Joel foi levantado. Eu quero dizer a mesma coisa para você que está me escutando aí do outro lado. Não é à toa que Deus te levantou. Não é à toa que Deus chamou para esse propósito da palavra de Deus. Não é à toa que Ele te levantou como um profeta, como um pregador. Não é à toa. Naquele dia eles saberão que o dia do Senhor está próximo.